Bullet Journal. O que é isso e por que eu comecei, a ter um? Nos últimos dias eu tive uma conversa com a minha namorada em que, na verdade, eu nem lembro qual que era o assunto, mas eu cheguei a citar o meu Bullet Journal. Provavelmente eu estava falando de rotina ou algo parecido. E nisso ela falou, mas tá, Léo, o que significa um Bullet Journal? E eu poderia, sim, responder naquele momento, mas isso não ia ter graça nenhuma. Então eu fiz ela esperar uma semaninha, que é o tempo de eu fazer esse vídeo aqui, e eu quero responder isso em vídeo, porque aí gera conteúdo, né? Tenho que aproveitar as oportunidades. Então vamos lá, por que eu comecei isso? Talvez tenha sido um pouco de tédio, ou não sei, só tava procurando algo novo pra fazer, ou até mesmo questão de influência, né? De quem eu sigo, porque o pessoal que eu sigo no YouTube, e eu uso muito mais o YouTube do que o Instagram ou qualquer outra coisa, então tem certa influência em mim, né? O pessoal que eu sigo fala um pouco disso, dessas coisas de estilo de vida, e vez ou outra aparece o Bullet Journal. Então talvez eu tenha me tentado a testar. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente acompanha, que é mais comum de ter em Bullet Journal, é a questão do sono e do humor. Então você acompanha quantas horas você dormiu e que horas você foi dormir, junto com como que foi o seu humor naquele dia. E o pessoal consegue ver uma certa relação aí de qual que seria o melhor horário e qual que seria o período ideal para você dormir. Porque, né, o pessoal fala que são 8 horas por dia, mas meio que varia um pouquinho de pessoa para pessoa. 8 horas seria mais uma média geral. Então, você fazendo isso com você mesmo, você consegue ter uma noção melhor da coisa. É feito para ser simples e que todo mundo consiga acompanhar. Então, basicamente, você coloca os nomes dos seus hábitos e vai colocando pontinhos no dia se você fez ou não. Ou então uma seta porque você adiou para o dia seguinte. Então, um X porque foi desistido, ou uma seta antes porque você adiantou. Coisa desse tipo, mas é feito para ser simples. Você bate o olho e consegue entender o que está ali. 2 minutinhos no dia você vai lá, marca e tá tudo pronto. Então é feito para ser simples. Mas aí o que acontece? O pessoal acho que achou meio aesthetic. E aí se empolgou um pouco e saiu enfeitando demais. Então talvez, caso você pesquise sobre Bullet Journal, você vai acabar encontrando algumas coisas super complexas e super elaboradas. Desenhos incríveis que você pensa, meu Deus, eu não consigo fazer isso. E normalmente não consegue mesmo, né? Muita gente tem o que fazer que acaba fazendo e foge um pouco da proposta, que é ser algo simples, que você consegue acompanhar e fazer todos os dias. Não é todo dia que tem paciência para pegar 4 marca-textos diferentes e marcando ali não sei o que, depois caneta e lápis e desenha uma bolinha. Não é para ser assim, tá bom? Então, qual que é a história do meu? Eu sempre achei legal a ideia de ter um caderninho, esse aqui é o meu, esse é o primeiro que eu tenho, tá bom? E inicialmente não era para ser um bullet journal, tanto é que, deixa eu pegar aqui, ó, eu usei isso aqui como um diário para aprender idiomas, porque eu adoro estudar línguas. Então você vai ver aqui algumas coisas em línguas diferentes. Então vamos lá. Aqui em cima a gente tem a data com uma palavrinha em japonês. Depois um pouco mais de japonês e o índice do que eu encontraria em cada página para eu me encontrar mais fácil. Aqui já tem um pouco mais de francês, não sei nem se tá pagando aí, né? Mas aqui tem um pouco mais de francês, tem alguns objetivos, e aí eu vou enchendo as barrinhas diariamente, e alguns hábitos, tá bom? Nessa primeira tentativa, não sei se você percebeu, o meu caderno ele é meio pequeno, do tamanho da minha mão, então não cabe tabelas muito grandes nele, então eu tive que dividir por metade de um mês. Aqui cabem 15 dias, normalmente o pessoal faz com 30, né? Já faz um mês direto. Então vamos lá, eu coloquei aqui questões de leitura, quando eu tive alguma ideia, se eu escrevi ou não essa ideia, se eu registrei de alguma forma como um vídeo e se eu editei, isso aqui é mais voltado no caso pro YouTube, se eu joguei, o quanto tempo eu joguei, se eu fiz lanche de questão de comer besteira, biscoito, quantas vezes eu fiz isso e se eu me exercitei. Então aqui dá pra ter uma noção, eu vou marcando e dependendo do símbolo eu consigo saber facilmente o que eu tô fazendo aqui. Quando eu tava fazendo isso aqui, eu vi que o pessoal colocava uma página de gratidão. Eu quis tentar, então tá aqui a página de gratidão. O pessoal faz por dia, mas eu acho muito desumano, muito fora de realidade fazer por dia. O meu aqui eu escrevia o que eu sou grato, né, em francês, porque eu tô estudando outra língua. Mas o que eu sou grato no dia que eu sentisse isso. Então, poxa, se eu penso, caramba, que sorte que eu tenho tal coisa na minha vida, né? Então eu vou lá e escrevo, e a ideia é ler no final do mês. Fora uma citação que eu gosto, porque eu gosto bastante de filosofia, então pegava uma citação de filosofia de algum filósofo ou algo parecido, quase todo dia, no mínimo toda semana, né?
Aqui nós temos vontades e tarefas, então as tarefas a gente vai colocando aqui junto com algumas vontades, né? São objetivos mais curtos, como comprar algo, só para não esquecer. E a parte do diário mesmo, então aqui em cima tem data, como é que estava o clima naquele dia, qual dia da semana era, e o texto de fato, onde a gente registra o que estava acontecendo aqui nesse dia. Eu tenho aqui algumas páginas preenchidas. E aqui muda o mês, eu começo de novo, e aí assim vai por diante, tá bom? Então vamos lá. Na minha segunda tentativa, você vê que minha tabela já diminuiu um pouquinho, porque eu consegui ir pegando o jeito, né? Então a gente vai polindo mais a ideia. Aqui já é do dia 16 até o dia 30, é a segunda metade do mês. Já tive mais coisas em que eu sou grato. Percebi um pouco mais sobre a vida, então isso é bacana. Primeiro mês eu tava meio voando, assim, na segunda metade eu já tava mais de olho nas coisas pelas quais eu sou grato. Citação estão aqui. Vontades. Uma das minhas vontades foi completa, foi concluída, né? No primeiro mês. E aí volta a parte de diário mesmo, onde eu escrevo as coisas. Inclusive escrevi um bocado esse mês aqui. Tá, até aqui nada muito diferente. E muda a partir do mês de março, que foi quando eu quis fazer um gráfico, porque eu achei bacana. E a gente consegue visualizar bem rápido também. Então, antes do gráfico, aqui de novo, diminuí ainda mais a minha tabela de hábitos. Então tá mais... qual é a palavra? Mais realista, eu diria. E aqui em cima tem o gráfico. Então eu consigo acompanhar quantas horas eu dormi, como é que foi o meu humor e quanto eu estava pesando. Inicialmente eu coloquei o peso só por questões de... ok, eu quero colocar algo aqui, sabe? Eu quero usar isso daqui. Então eu achei que o peso seria legal, porque tem uma balança aqui. Então todos os dias eu me pesava. Vamos lá. Mudou o mês, aqui dá pra ter uma noção já da tabelinha completa. Mas, depois de um tempo fazendo isso, eu quis deixar diferente, sabe? Igual a gente muda o papel de parede do telefone, então, quis mudar um pouquinho aqui. Esse aqui foi a última vez que eu completei uma nesse padrão. Ficou desse jeito. Então, dá pra ver que alguns meses são bem bagunçados, outros é mais certinho aqui, né? E tá, chegamos no mês de agora, onde é que eu tô. Aqui eu fiz um cronograma capilar, porque eu tô testando alguns hábitos novos e um desses hábitos seria ter mais cuidado com o meu cabelo, coisa que eu não tenho nenhum cuidado, na verdade. E aqui do lado, em vez de nome, eu coloquei algumas imagens que eu desenhei, achei que seria bacana. E na verdade eu até gostei, sim. Então aqui tem questões de leitura, de lanche, fora do ideal para saúde, de exercício físico, que eu também não tentava. Então agora eu tô tentando e provavelmente o exercício físico está sendo motivado pelo peso que eu estava medindo já faz um tempo. Então o que começou como, vou medir só porque sim, aí eu acho que acabou motivando a questão do exercício. Quantas vezes e quais dias eu tô cuidando do meu cabelo, se eu fiz vídeo ou não, ou algo relacionado a vídeo. E combustível, né? Pra eu saber quanto tempo eu tô colocando combustível por mês e tudo mais, quanto dura, essas coisas. Aqui no Sleep Log, então você já vê que era japonês, aí passou pro francês e agora é inglês. Então aqui eu já tô em uma outra língua, um negócio bem variado esse meu caderninho aqui. No Sleep Log eu coloquei aqui, o primeiro tracejado é a linha ideal para horário de dormir e o segundo tracejado a linha do horário ideal para acordar, tá bom? E eu consigo ver quando eu comecei a dormir e que horas eu acordei, se eu passei ou não, se eu dormi muito tarde ou não. E assim parece um gráfico de barras, né? Parece um Jenga, eu achei bem bacana. Mood Log seria a questão dos humores, né? Então, assim, e aí eu consigo ver várias barrinhas como se fosse um gráfico. E aqui a questão do peso também, tá bom? Então, por enquanto, é só isso. E o que eu consigo tirar disso daqui? Qual que é a conclusão? Inicialmente, eu que seria algo só pra... ok, deixa eu ver qual é a diferença que isso faz na vida. Meio que incentiva a pessoa a criar hábitos, porque até então eu não tinha tantos hábitos assim, eu só fazia as coisas quando desse vontade e pronto.
Então, com isso daqui eu consigo criar hábitos e eu tenho um certo incentivo para seguir, tá bom? Mas dependendo do quão complexo seja, isso pode te desestimular, porque dá preguiça. Às vezes, poxa, eu chego 9, 10 horas da noite em casa, eu não malhei ainda, eu penso, caramba, eu tenho que completar aqui, então eu tenho que malhar. Mas aí dá preguiça. Então imagina algo muito mais complexo, sabe? Então, dependendo do que for, pode melhorar muito ou pode piorar. Então, escolha com cuidado, escolha seus hábitos com base na sua realidade e no que você quer alcançar, tá bom? Se é escrita, se você quer escrever, praticar a escrita, você coloca. Mas lembrando que escrever demanda tempo. Então, esse tipo de coisa. No geral, eu acho que é bacana, tá bom? Opinião pessoal minha, eu sempre quis ter um diário, mas eu nunca fui criativo na hora de escrever. Então eu pensava, tá bom, o que que eu vou escrever hoje? Meu dia foi legal, mas eu não sei porquê. Então eu nunca soube sobre o que escrever. E tem um negocinho desse aqui em que eu só coloco o meu humor, como é que foi o dia, se foi legal ou não. Então aqui tem legal, mais ou menos, mediano, ruim. Então isso aqui é muito bacana. Isso aqui torna acessível para pessoas como eu, que queriam ter algo como um diário, mas não tinham tanta capacidade assim. E tá, creio que seja isso. Se você ficou até aqui, significa que você provavelmente gostou do vídeo, então curte aí, que ajuda o engajamento, e se inscreve para ver mais vídeos, que em breve eu vou acabar fazendo mais vídeos. Se você gostou desse, esse sou eu, vou fazer vídeos assim, né? E compartilha aí para algum amigo que você acha que pode gostar. Falou!